As nossas saudações iniciais a todos que acessam o canal do Lar de Teresa. Nesta primeira reunião virtual pelo YouTube do Lar de Teresa, primeira no ano de 2025. Então, formando a expectativa que todos tenham tido um bom Natal, um bom início de ano novo. E as nossas saudações iniciais começam como tradicionalmente o fazemos. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares e não esqueça de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará, por um período maior, o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos que nossos estudos são baseados normalmente nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Então, daremos sequência aos estudos que nós interrompemos em função do mês de dezembro. Nessa oportunidade, estudaremos em O Livro dos Espíritos o capítulo da Lei de Igualdade. Desigualdades sociais. São as perguntas 806 e 807. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Dial Espírita, Terezinha Lumbreiras, integrante do Lar de Teresa. Terezinha, suas palavras iniciais. Queridos companheiros, é uma alegria imensa estar aqui começando o ano no trabalho. Um grande abraço. Muito bem, então vamos começar com a leitura da nossa página inicial. Iniciamos a nossa leitura baseada no livro Em Torno do Mestre. E a mensagem: Cristo nasceu onde? Quando? A autoria é de Vinícius, a editora é a Federação Espírita Brasileira. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida, para frente e para o alto. Avançar, como diz São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abono de nossa asserção, o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo: onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Madalena: onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro. Sobre a natividade do Senhor, ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista.
e peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano. E eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado. Tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, a editora Federação Espírita Brasileira. Passando então agora para a nossa prece inicial. Com esta mensagem, conectando-nos com o nascimento de Jesus, transcorrido bem próximo, comemorado no dia 25 próximo passado. Nos lembramos, no início deste ano de 2025, o 1º de janeiro, primeiro dia do mês e do ano, é o Dia Mundial da Paz. E ele, Jesus, o nosso Mestre, o Príncipe da Paz, que possamos cada um de nós nos esforçaram por seguir os seus ensinamentos e, através dessa vivência, como convida-nos o nosso querido autor dessa mensagem linda, transformar o nosso coração numa verdadeira manjedoura onde Jesus possa nascer. Com esse propósito, unamos nossos pensamentos, envolvendo a nossa Terezinha, que será portadora da primeira mensagem deste ano na nossa reunião virtual do Lar Teresa. Terezinha, as palavras são suas. Estamos começando o ano. E lembramos que antigamente, nas tradições, os presentes não eram dados no dia de Natal, eram dados no dia de Reis. Ou, né, como está na Bíblia, que não eram reis, eram os magos. Mas a tradição perpetuou como dia de Reis, que era de levar presentes para o menino recém-nascido. E nesse início de ano, é matéria para a nossa reflexão: que presente oferecemos a esse menino que deve renascer sempre nos nossos corações e nas nossas vidas. Ele não precisa de nada material. O que que nós estamos fazendo para alegrar, para cumprir a vontade desse ser tão iluminado que veio até nós, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, o espírito mais puro e mais perfeito que veio à Terra
para nos servir de modelo e guia. Tudo de que ele precisa é que nos amemos uns aos outros, que saibamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, diante disso, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele trata das leis morais e ele vai tratar da lei de igualdade. Nós nos lembramos que o lema da Revolução Francesa, ele como um francês, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas esses itens todos não vieram sendo cumpridos ao longo da história do mundo. Cada um vê, analisa uma palavra dessa dentro da sua ótica. E Kardec fez perguntas minuciosas. Tá bom, existe a lei de igualdade. Como ela funciona? Então, ele começa falando da igualdade natural, mas se somos todos iguais perante o Pai, por que existem as desigualdades? Desigualdade de aptidões, aí vamos ver também os poderes, né, o nível social, um é mais rico, outro é mais pobre, um tem mais capacidade intelectual, outro tem menos. Então, como é que fica essa lei de igualdade diante disso tudo? Primeiramente, vamos lembrar que os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita estão baseados na multiplicidade das existências. Porque sem a reencarnação, sem a convicção da reencarnação e da continuidade da vida, fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Sem esse entendimento, nós realmente não aceitaremos nenhuma igualdade, nenhum amor ao próximo, nenhum perdão das ofensas. E é muito interessante a doutrina espírita, porque Allan Kardec, como um bom professor, ele vai gradativamente nos levando ao raciocínio. Então, nós vemos, por exemplo, no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, tem um item que diz que, primeiro, diversas categorias de mundos habitados. A Terra não é o único mundo habitado. Então, começa do primitivo até o mundo celeste ou divino. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, em seguida, Allan Kardec vai analisar destino da Terra e causas das misérias humanas. Por que sofremos tanto? Porque uns sofrem mais do que os outros. Por que as desigualdades? Um recebe tanto, né? Lembramos a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro um talento. Por que essa diferença toda, se somos todos filhos de Deus e devemos ser vistos e amados da mesma forma? Então, nós vamos entendendo que, dentro da lei de igualdade, mas dentro do princípio da reencarnação, cada um de nós tem uma idade espiritual. E precisamos de passar por algumas experiências para crescer, para evoluir. Hoje, nós temos 3 questões, né? Uma com uma subpergunta e a outra. Então, trata das desigualdades sociais. É isso que nós vemos na nossa sociedade. Uma sociedade extremamente desigual, de acordo com o nosso ponto de vista humano
extremamente injusta, porque muitos não têm oportunidade nenhuma, outros desperdiçam as oportunidades recebidas. Então, como entender isso? Se Deus é justo, por que existem as desigualdades sociais em que acontecem tantas diferenças, coisas que nos dão muita, às vezes até muita aflição, muita dor, muito sofrimento ao vermos a carência do nosso próximo? Então, Allan Kardec fez as seguintes perguntas aos espíritos. Ele perguntou: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Então, aqui os espíritos já começam, porque a gente percebe que o Livro dos Espíritos é do século XIX. Essa questão vem acompanhando a humanidade ao longo do tempo. Não é uma novidade, não é da agora que ela acontece. Nós temos visto, inclusive, a sua diminuição, porque até algum tempo atrás eram os da sociedade, os ricos, o poder, o clero, a igreja sempre muito poderosa, e os serviçais, os trabalhadores que não tinham nem direitos. Então, nós vemos que isso já vem sendo melhorado. As pessoas já vão reivindicando, não, tem direito ao descanso. Muitos que vêm com a capacidade, grande capacidade administrativa e tratam os seus empregados como gostariam de ser tratados. Então, isso já vai promovendo a melhoria e a mudança de mentalidade. Essas diferenças das condições sociais não está na lei da natureza. Somos nós que as criamos. Aí tem a subpergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Olha que coisa importante. A lei de Deus, a lei divina ou natural, que está no primeiro capítulo da terceira parte, ela é que é eterna. E como dizem os espíritos, é a única necessária para a nossa felicidade. Como nós a estamos vivenciando. Então, a lei de Deus é eterna e de todos os tempos, mas não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Com direitos, nós vemos coisas fantásticas, é Lei Maria da Penha, é direito do menor, estatuto do menor, do idoso, leis contra a violência, as campanhas contra o armamento da população, são passos, porque até há pouco tempo nem se cogitava disso. Lembra? Todos nós lembramos, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O marido podia fazer o que quisesse, matar, espancar. Não, não é problema meu. Hoje é. Hoje já incomoda a sociedade. A criança tem direitos, deve ter deveres também, mas tem direitos. Crianças, nós lembramos pela história, 5, 6 anos já trabalhavam em trabalhos exaustivos. Hoje, ela deve estudar. Acontece sempre? Não, porque a sociedade ainda é imperfeita. Nós ainda somos imperfeitos. Então, isso nós vamos vendo na continuidade. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Está lá na questão 785.
Qual maior entrave ao progresso, maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, são eles que fazem com que essas desigualdades se perpetuem. Eu só quero ter direitos, então o outro vai trabalhar para mim. Ele tem que se sentir muitas vezes grato por me servir. Eu dou o básico para ele, mas ele não cresce. Por quê? Porque eu tenho que me prevalecer da minha posição. Então, o que que os espíritos dizem? Essa desigualdade vai acabar quando conseguirmos superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que nós já falamos, lembrando a parábola dos talentos. Cada um tem um talento. A gente conhece pessoa que tem dons artísticos maravilhosos, outros são incapazes de pegar um pincel e fazer qualquer coisa, outro tem uma voz linda, outro escreve, outro dança maravilhosamente, outro ensina. Então, isso é fundamental, essa diversidade. E uma profissão que eu admiro muito, que são os garis, uns limpam as ruas, evitando que as doenças se espalhem. Então, nessa cadeia de utilidade será natural, porque todos serão valorizados. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro, né? Eu tenho o direito de mandar, tenho o direito de explorar, porque eu sou superior. Já teve muita tragédia, né, nessa questão da eugenia, da raça pura, né? Aquele que é branco é superior ao negro, então pode fazer como quiser. Os judeus na Segunda Guerra, palestinos. Então, sempre a gente querendo se prevalecer que a nossa condição é superior ao outro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. A elevação espiritual é de cada um, é do espírito, é conquista do espírito. Eu fui aqui no Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor. Quando ele fala da dor, ele diz assim: a dor persistirá enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrestres, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não tiver desabrochado. Só Leon Denis, né? A flor da alma desabrochar. O que que significa isso? Aprendermos a amar integralmente, como estamos vendo o nosso próximo. Essa situação toda na nossa sociedade que nos traz tanta insegurança, medo, angústia, é porque ainda não aprendemos a amar. E a última questão, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. E nessa questão também tem a 684. Mas Kardec vai perguntar exatamente isso, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, que a gente vê que combina. Abusam da superioridade das suas posições sociais para oprimir o fraco. E quantas vezes nós mesmos podemos ter feito isso? E aí ele diz: merecem anátema, ou seja, repúdio. Ai deles,
serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aqui no Livro dos Espíritos tem duas notas, a da questão 917 e a da questão 685. Então, na 917, Allan Kardec tem a resposta é de Fenelon, qual o meio de destruir seu egoísmo, mas o comentário é de Allan Kardec. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É o mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Mas para vencer o egoísmo é preciso ir à origem do mal, conhecer as causas e mais profundamente nas questões e somente, como diz Allan Kardec, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Kardec, como bom educador, batia sempre, frisava sempre essa necessidade da verdadeira educação, a educação que vai formar homens de bem, seres humanos de bem. E eu vou encerrar com um texto do livro Jesus no Lar, não está muito bem, né? É o 24, os sinais da renovação, porque nós estamos esperando um mundo de regeneração. Todos nós que estamos aqui esperamos merecer habitar esse mundo. Mas como será ele? Eu serei a mais importante, eu vou sobressair pela minha inteligência, pelas minhas posses, pela minha posição social. Então, lembrando que este livro trata de encontros de Jesus com os seguidores, com os apóstolos na casa de Pedro. E esse aqui, o 24, os sinais da renovação. Como vamos reconhecer esse mundo? Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. É o conhece-te a ti mesmo, é a autoanálise, é a reforma interior constante. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação e propriedades efêmeras na terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual,
evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigência de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez breve pausa, branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Gente, só lendo esse texto, nós já aquecemos o coração, porque foi o que Jesus veio pregar, foi o que ele veio nos trazer. E nós podemos construir esse mundo, essa nova humanidade, dentro de nós, começando em nós. Como diz a música, a paz do mundo começa em mim. A transformação, a melhoria do mundo começa em mim. E neste ano que se inicia, nós também façamos o bom propósito de nos melhorarmos e aprendermos a olhar o companheiro que caminha conosco, acolhendo, para que juntos cresçamos no bem e no amor. Muita paz, que Jesus esteja conosco e que esse ano seja muito feliz e muito produtivo para todos nós. Assim, agradecemos a nossa Terezinha pela excelente exposição que ela fez nessa retrospectiva e o roteiro do Jesus no Lar, encerrando. Agradecemos também a todos vocês que permaneceram conosco, atentos aí, observando a exposição da nossa Terezinha. Você gostou? Então deixe seu like e compartilhe, possibilitando assim a outros também acessarem os nossos estudos por um período maior. E renovamos o convite. Esteja conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando estaremos reiniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a nossa prece nesse instante, encerraremos a nossa reunião, desejando a todos muita paz.
unamos nossos pensamentos e que possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de todas as horas, neste ano em que estamos reiniciando nossas atividades, lembrando que és o nosso modelo e guia, como a doutrina espírita nos orienta, buscamos teu concurso para unirmos as forças necessárias para continuar na nossa luta de autoaprimoramento, onde elas serão renovadas nesse ano que se reinicia. Temos certeza que não será repetição do ano anterior. Novos desafios surgirão, mas confiando em ti, que nos ofereces o apoio, dizendo: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando de coração. Leve meu fardo, suave é meu jugo. Assim, Senhor, buscamos o teu concurso, esteja conosco e possamos estar contigo hoje, agora e sempre. Até o nosso próximo encontro, amados irmãos. Muita paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espíritos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até